Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Boa noite aos amigos da internet que nos assistem. Bom, vamos aos recadinhos de sempre da casa. A casa tem palestra todos os dias e os temas, palestrantes e horários podem ser conferidos tanto no site www.casadocaminhosantana.com.br como no mural aqui na entrada da casa. Quem gostaria de passar por um atendimento, conversar com um trabalhador da casa, meia hora antes de cada palestra, sempre tem um trabalhador da casa aí disponível para estar conversando, bater um papo. Okay? Na área social, a casa tem um trabalho de atendimento a 80 famílias de cesta básica, e essas cestas são entregues todo segundo sábado de cada mês. A casa desde já agradece a contribuição de todos, para esse trabalho tão importante. E para esse mês, além dos itens básicos, está sendo solicitado com mais veemência arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Toda doação é bem-vinda. São 640 quilos de alimento arrecadado todos os meses. E é um trabalho muito, muito importante. Ainda na área social, tem um trabalho com moradores de rua, que é a distribuição de lanche, todos os sábados, a partir das 16h30, aqui na casa, e o pessoal apronta os lanches e depois sai até ali as imediações do Carandiru para entregar esse lanche, não só o lanche, mas dar uma atenção para esses irmãos, às vezes uma conversa, um simples olhar carinhoso, aí já adianta bastante essa situação deles momentânea. Temos também os livros Mirabelle, volume 1 e 2, que é um livro editado pela casa e toda a renda também é revertida para a casa. Acho que é só isso. Só isso, né, Paulo? Mais nenhum aviso. É isso. Peço a gentileza para silenciar os celulares. Jamais tranquilos, harmonizados, com esse ambiente de luz, de paz dessa casa. Ambiente esse que foi preparado desde cedo pelos nossos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, pela ajuda, incentivo, pela proteção que nos é dada, e que nessa noite possamos estar com o nosso coração e a nossa mente abertos, receptivos para o que vai ser passado essa noite, e que com isso possamos dar mais um passo em direção à nossa elevação moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da noite é o martírio do medo, do texto Libertação pelo Amor, e quem vai participar com a gente essa noite é o nosso irmão Mário. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria a nossa participação aqui na Casa do Caminho Santana. E hoje o tema, o martírio do medo, tirado do livro Libertação pelo Amor, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, autoria espiritual de Joana de Ângeles. E que lição! Martírio do medo, onde ela começa nos lembrando aqui, a vida moderna, tão complexa, também pode ser considerada como aquela que é portadora desse martírio do medo. Nós buscamos várias maneiras de tentar
montar o tema, mas é preciso passar um pouco por esta sequência de ideias e raciocínios que ela nos traz, para que a gente entenda se nós somos ou não prisioneiros desse medo e como que a gente vai se libertar do medo. Começa que o medo faz parte da nossa estrutura psicológica, da nossa história evolutiva. Como tudo, ele tem o seu papel. É como quem gosta de cozinhar aí, né? Tem pratos que a gente vai preparar e vai uma pitadinha de noz moscada. Dá um sabor muito especial na comida. Mas se nós pusermos umas 6 colheres de sopa dessa noz moscada na comida, vai ficar muito esquisito. Assim também o medo. Ele é um tempero emocional que, usado na dose certa, ele nos protege, ele nos preserva. É esse estado de alerta que nos faz tomarmos providências diante do perigo, que nos faz sermos cuidadosos na nossa preservação, cuidadosos nas coisas que nós fazemos, criamos, divulgamos. Este relativo cuidado não pode ser chamado de medo quando ele é usado assim, né? É um cuidado, é o tempero na dose certa. Destemperou, virou medo, é onde ela nos chama a atenção aqui, ó. Que nós vivemos na Terra, diz a Joana, uma ditadura do medo. Aí ela começa, coisas que nós já conhecemos muito bem e que achávamos que estavam morrendo e sendo enterradas no mundo nos últimos 30 anos, e de repente, 2017, estamos nós de novo à volta com notícias tristes como as notícias de terrorismo, não é verdade? Achamos que a guerra nuclear tinha ficado lá para trás, acabou com a Guerra Fria, e aí a gente liga a televisão e os países aparentemente esqueceram as vitórias, as conquistas. De novo a gente escuta murmúrios, ruídos de perigos, né? Algumas pessoas querendo se desequilibrar e soltar foguete para explodir o inimigo lá do outro lado do planeta. Meu Deus, isso parece que tinha acabado. E aí a gente vê as notícias e o nosso coração vai acelerando, né? Aumenta o ritmo e a respiração. E a gente pensa na nossa vida e nos nossos filhos. Que mais? Epidemias. Meu Deus do céu, o André Luiz, lá no começo do século, Oswaldo Cruz, curaram o Brasil da febre amarela. Passados 100 anos, minha nossa, estamos com a febre, não só a febre amarela, é dengue, é chikungunya, tem uma outra que eu estou esquecendo o nome, são 3 coisas do mosquito, Zika vírus, e consequências assustadoras, as mães que ficam grávidas, quem tem amigas que estão ou ficaram grávidas nos últimos anos, as mulheres se vestem, o médico manda vestir manga comprida, só falta pôr aquela redinha que as nossas bisavós punham no chapéu, né? Aquele paninho para o mosquito não morder. Meu Deus! E é tiro, e é violência, violência aqui, é violência na Inglaterra, é violência na França, é violência na África. Será que a Joana de Ângeles mencionou bem aqui, ó? Epidemias destruidoras, desastres, enchentes. Se nós deixarmos o nosso espírito solto, sem a prudência que Jesus nos pediu, temos muitos motivos para sentir medo. Só que ela lembra, olha, no entanto, o medo é um fenômeno natural da vida. Quando você está diante do desconhecido, na expectativa de algum resultado, fruto de insegurança emocional, né? Mas aí é que ela vem a lição espírita, né? Não é só o medo do cachorro louco, não é só o medo do assalto, o medo da bomba atômica, o medo de doenças estranhas,
nós somos seres físicos, esses males podem nos aniquilar o corpo, mas nós somos seres morais, seres espirituais. Quando a gente não ama conforme deveria, diz a Joana de Ângeles, a gente usa um mecanismo de fuga. Isso é bom para ir no psiquiatra, né? Ai, em vez de enfrentar a situação, a gente só foge, não enfrenta nunca. Então ela diz que a gente usa o medo como mecanismo de fuga quando a gente não ama o bastante. Nossa, como será isso? Né? A gente usa o medo para não encarar de frente os enfrentamentos. Estes enfrentamentos, diz ela, seriam as coisas que nos trariam equilíbrio e paz. Ué, mas espera aí. Quem de nós aqui quer ir de encontro aos problemas que nos causam medo? Deus me livre, não é? A gente quer fugir. O bom é ficar longe, né, de cachorro louco, longe de assaltante, né? Mas, como ela diz aqui, a gente se aquartela, se isola neste castelo do medo, usado como mecanismo de fuga, sem viver em plenitude as experiências que contribuiriam em favor da nossa autorrealização. Medo de cachorro louco a gente tem. Agora, quem de nós também não sente um certo medo de abrir a sua vida, o seu coração para alguém, para namorar, para compartilhar a vida? É ou não é? Todo mundo quer, mas às vezes a gente sente tanto medo. E aquilo que talvez fosse uma experiência enriquecedora, de alegria e felicidade, a gente tem medo, sente insegurança, a autoestima está lá embaixo. O medo é um sintoma da nossa autoestima enfraquecida. Então a gente não se julga digno. Para não arriscar sofrer, porque quais que são os medos? Tem-se medo de amar. Em vez de acreditar no amor, a gente acredita na possibilidade de traição. Ah, não, isso é muito doloroso. Eu não quero arriscar. E aí, por causa do medo da traição, você não permite que o amor flua, diz ela. Você não é traído, mas também não vive a alegria, a riqueza do amor. Medo do abandono. Ah, não, eu sofri muito, eu já tive um amor, esse amor me abandonou, doeu muito. Nunca mais. E a gente se fecha. Medo de que a pessoa se aproxime da gente por interesses escusos, inconfessáveis. Existe isso. Existem pessoas que se aproximam das outras com má intenção, dizendo que ama, mas os interesses eram outros. Era a fortuna, era o prestígio, era qualquer outra coisa, menos amor. Tem gente que se aproxima da gente, olha o nosso medo. E se a pessoa não gosta de mim, só está mentindo, o que ela quer é companhia, tem medo de ficar sozinha, está me usando só para preencher. O nosso medo é que a outra pessoa esteja nos usando para preencher o medo que ela tem de ficar sozinha. E vai. Né? Ou então, não, consequência. Quando a gente tem esse tipo de medo, diz ela, a gente elege a solidão como companheiro na vida. Achando que na solidão nós estamos protegidos contra as dores que qualquer relacionamento certamente nos trará. Quem é que fala o certamente? O medo. Porque o amor não fala isso. Né? Ou então a gente se junta com as pessoas de forma descartável, de modo a nunca nos vincularmos. A gente se aproxima das pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca se aproxima o bastante para que algum vínculo se estabeleça, de modo que não se formem laços de afeição de forma alguma, seja com desconhecidos ou
quando o medo é que está regendo essas relações, também com os nossos familiares, com os nossos cônjuges. É uma relação totalmente superficial. Nós atuamos como atores, usando o mecanismo de fuga do medo, para parecer que nós estamos juntos. Mas o nosso desejo era de não estar, porque nós temos medo. E vai. Aí ela diz, o amor, no entanto, é o grande antídoto do medo. Se ela diz que é o antídoto do medo, ela também está afirmando que o medo é algo que nos envenena. A gente usa como desculpa de proteção, mas ele nos envenena. É um estado vibracional que nos enfraquece, nos desequilibra, e como todo veneno, mesmo que você tome de pouquinho, depois de um tempo, o estrago é grande. Aliás, antigamente, se usava esse truque do veneno de pouquinho, antigamente eu digo séculos atrás, né? A pessoa dava um pouquinho de veneno todo dia para a pessoa que ela queria matar. Nunca matava, mas aquilo a pessoa ia ficando branca, amarela, magra, fraca, minguada. Ela, em algum lugar aqui, a Joana de Anja usa a palavra emurchece. A pessoa murcha por causa do medo. É um veneno. O André Luiz tem, agora que falha minha, que eu não estou lembrando em que obra, né? Tanta coisa que a gente lê que tem hora que é a idade, viu, gente? É a idade. Um dos primeiros cursos que os espíritos desencarnados fazem quando conseguem ir para o plano espiritual e ficar num lugar equilibrado, né? Se a gente tiver a sorte de parar numa casinha, por mais humilde que seja, que nos acolha, né? Que a gente não fique lá aquelas montanhas estranhas que o André Luiz descreve no umbral. Um dos primeiros cursos que os espíritos são convidados a fazer quando chegam nas colônias espirituais é um curso para se libertar do medo. Para ver como é importante para os mentores espirituais, porque a gente sai da Terra cheio de medo. Imagina se a gente aqui tem medo de ser assaltado, medo de tanta coisa. Imagina medo de morrer. Minha Nossa Senhora, hein? A gente fala, não, sou espírita, reencarnação, vidas sucessivas. Agora, se chegasse um espírito agora aqui naquela porta, Ave Maria, deixa eu ver se... Não é? Amados irmãos, eu vim aqui comunicar que esta assembleia carinhosa, vamos desencarnar todos juntos às 8h29, que é agora. Mas ia ter gente que ia sair por essa janela com grade e tudo. Não, mentor, eu não estou pronto. Não é? Porque quem é... mas o André Luiz falou como é que é, o Emmanuel falou como é que é, o Livro dos Espíritos falou como é que é, o Evangelho segundo o Espiritismo falou como é que é. Mas você quer ir lá ver como é que é? A gente tem medo. Né? Então, elegendo-se o medo, diz ela, a vida perde o sentido, o indivíduo murcha pela falta de espontaneidade para viver e se realizar. O medo é um veneno que nos impede de fazer tudo aquilo que seria o real mecanismo da nossa libertação dos ciclos de reencarnações nos círculos inferiores, a libertação de todos os comportamentos que nos nos impedem de merecer, ter acesso aos planos luminosos da vida. Então, de uma certa forma, uma das coisas que nos prendem nos círculos das reencarnações de dificuldade, de dor e sofrimento, certamente é o medo. A gente adia as realizações que nos seriam enriquecedoras, sempre com medo do fracasso, como se tudo que a gente faz tivesse que ser coroado de êxito logo na primeira vez. O que está escondido por trás dessa pretensão? Eu vou fazer e tenho que acertar a primeira vez. Eu não posso fracassar, eu tenho medo de fracassar. Não é uma grande dose de orgulho? Olha os venenos se juntando. Medo, orgulho é um veneno. A vaidade... Não posso errar.
Se a gente errou tentando acertar, por que ter vergonha? Ah, mas o que os outros vão dizer? Olha o medo de algo que é imaginário. A gente nem sabe se os outros vão dizer. Pode ser que todos os outros sejam espíritos nobres, né? E que vão olhar e falar assim, tente mais uma vez. Mas a gente, como a gente pensa pelos nossos parâmetros, a gente já imagina todo mundo olhando o nosso fracasso e dando aquela risadinha, né? Daquele cachorrinho aqui, da corrida maluca, né? Apontando o dedo, olha, que bobão, fracassou. Quem é que está fazendo a gente imaginar que vai ser esta reação? O nosso orgulho. Por isso que nós estamos reencarnados nesse planeta, porque nós não superamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade. O egoísmo é o pior de todos, dizem os espíritos, né? Já a Joana diz assim, o fracasso, o insucesso é aquela experiência que ensina como que a gente não deve fazer na próxima vez. Aprendemos, crescemos. Não é motivo de humilhação, de derrota, de botar a cabeça para baixo. Não, crescemos. Oh, eu fiz, deu errado. O que eu fiz que deu errado? A gente para, pensa, tenta de novo, porque a gente quer acertar. Então, diz ela, a gente atravessa a infância, a juventude, a idade adulta, cultivando esse medo absurdo. Quando a gente se dá conta, perdemos os melhores momentos da vida. A velhice chega e aí não tem mais oportunidade. A gente tem que esperar a próxima encarnação. Aí sim. Tá? A eleição do amor, diz ela, expulsa dos espaços emocionais esse martírio do medo. Limpa. O fluir do amor faz com que a gente não tenha medo de estabelecer a amizade. Não tenha medo de arriscar com alguém que aparece em nossa vida e parece que vai ser bacana. Se nós fizermos tudo direitinho, vamos pensar friamente. Se nós formos um companheiro bacana, um familiar bacana, um amigo bacana, e de repente o outro ou a outra trai, abandona, mente, de quem é o problema na verdade? Espíritas que nós somos. É da gente que ficou, entre aspas, com cara de bobo, que foi abandonado, que a gente tem medo que as pessoas vão falar da gente, ou a pessoa que agiu com deslealdade, com espírito de traição. Quem é que vai, diante das leis da vida, arcar com as consequências do comportamento que provocou dor e sofrimento? Senão a própria pessoa que causou esta dor e este sofrimento. Mas quem é que segura? É o medo. Se fosse o amor confia. E se depois a gente chegar à conclusão que a pessoa era indigna, em vez de chorar, a gente, na verdade, tem que dizer assim, graças te dou, meu Deus, por ter mostrado, me permitido ver quem era esta pessoa, por ter permitido a ela se mostrar. Vai com Deus. Vai na paz de Deus. Oh, mas como você pode falar para ela, vai com Deus? Ela te fez isso, fez aquilo, te envergonhou. Não, o que é envergonhar, senão quando a gente cede ao nosso orgulho? Vai com Deus. De minha parte, eu não quero vingança. Olha como é que a gente vai se libertando para poder ir para os planos da luz, né? Mas é duro falar isso, hein? Como é difícil, hein? Quando isso acontece, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser na pessoa, na presença da outra, do outro, que a gente está morrendo de ódio, de ciúme, não é? Vira um aprisionamento, pode virar crise de depressão, né? A gente tem notícia de pessoas que foram largadas pelo companheiro, pela companheira, que chegaram a ficar 5, 6 dias num quarto escuro, na cama, quase morreu de desidratação, de falta de comida, mas não conseguia sair da cama, porque fechava os olhos no escuro e via o fulano nos braços de outra pessoa. Isso doía. Aí foi salva por alguém, mas isso é outra... Mas olha onde que nós vamos, porque a gente só consegue ver aquilo que depois, provavelmente, vai ser um forte dínamo para o nosso medo. Receia-se o medo de perder o emprego. Ah, mas Mária, é claro que eu tenho medo de perder o emprego. Quem não tem, quem é que não tem?
Todos nós temos. Mas este medo deve ser na dose da noz moscada para dar o saborzinho para o cozido que está lá na panela. Quando ele é as 6 colheres de sopa, desanda a nossa vida. Diz ela, esse medo de perder emprego a gente tem como se não houvesse tantas outras coisas para a gente se fazer nesse mundo. Ah, mas eu tenho... Não é fácil, não. Eu tenho o aluguel, o carnê das Casas Paraíba. Não pode falar. O colégio das crianças. É claro que nós temos razões para temer. Quem é que não sente um baque quando perde a sustentação das forças materiais que nos permitem viver? Mas lá para frente ela vai... O que pior pode acontecer, hein? Espera que ela chega lá. Ai, perdi o emprego. A gente... Né? Daqui a pouco a gente chega, volta a essa história de o que poderia acontecer. A gente tem medo de perder amigos e afetos. E aí a gente fica se atormentando em presídios emocionais absurdos, na realidade, se negando a dar, a se entregar, a confiar na resposta do nosso próprio amor. Ela nos pede que nós confiemos. Se nós estamos movidos pelo amor, e não pelo medo, e não pela mentira, não pela traição. Se não somos nós aqueles que estão planejando trair, mentir, enganar, abandonar, usar outra pessoa, manipular. Se nós não somos esta pessoa, se nós estamos sendo movidos pelo amor, nós não devíamos ter medo da entrega. Porque por mais que a outra pessoa erre, se nós estamos movidos pelo amor, nós somos também aquela pessoa que vai olhar com tristeza no olhar da pessoa que nos fez o mal e dizer assim, pobre criatura, ainda não sabe como é bom a gente não fazer isso, como é ruim fazer isso, como é bom a gente ser do amor e da luz. E a gente perdoa, porque era o amor que nos movia. Quando é que a gente não perdoa? Quando não é o amor que está nos movendo, e sim as emoções comuns, aqui ainda da vida de encarnado, num planetinha inferior de expiação e provas, que é o que nós somos. Então a gente não deveria ter medo. Se a gente tem este medo, devemos parar e pensar na lição da Joana e falar assim, então quer dizer que, na verdade, a Joana está dizendo que ainda não é o amor que está me movendo. Não é. Se fosse, a gente não sentia medo e, além de não sentir medo, se entregava. A gente teme que alguma doença nos pegue. Quem ou não é? Olha a chikungunya, a zika. A gente está aqui, se cuida, toma banho, né? Passa repelente e o danado mosquitinho. Agora há pouco eu estava sentado ali, tinha um mosquitinho ali. E a gente morre de medo. Não é só isso, né? Semana passada saiu a notícia. Nós vivemos uma chaga da corrupção, né? No Brasil, no mundo. Então saiu a notícia. As pessoas do governo que deviam fiscalizar os peixes que são importados da China e da Coreia, né? Não se comportavam como deviam. No fim entrou no Brasil peixes contaminados com mercúrio, com alumínio e peixes, carne crua que a gente come, eu adorava, né? Agora eu estou com medo. Comer comida japonesa, mas vinham uns vermes dentro da comida do salmão. Aí a gente come a carne crua, o verme entra e a gente fica cheio de minhoquinha por dentro. Ai, que medo, meu Deus do céu! Quando eu li essa lição aqui, eu falei assim, mas eu não devia ser o expositor, eu devia sentar lá para escutar a lição. Porque eu não comi mais comida japonesa, por medo. Eu falei assim, mas, peraí, é claro que nós temos que ser prudentes. Jesus disse assim, sejam mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, outro dia, domingo passado, para superar o medo, eu fui e perguntei para a mocinha, de onde vem o seu salmão? Vem do Chile. Eu falei, bom, eu não escutei nada do Chile. Deus que nos abençoe, não é? Vamos com fé. Vamos com fé, que eu vou, a fé não costuma falhar. Né? Senão a gente não come nada.
Se você olhar bem, as verduras chegam na marginal, em caminhões, em gradados, em que a água da chuva, aquela lama cheia de micróbios, espirra tudo na alface, naqueles caixotes, espirra na abobrinha, espirra na cenoura. Depois isso vai lá para o Ceasa, tira da caixa, né? Vai para o supermercado. Quem disse que saiu aquela coiseira que espirrou na estrada, desde Mogi até aqui? Aqui só Deus sabe o que espirrou nessa comida. A mesma... eu não sei se... A gente vai na praia, tem aquele... em Santos, né? Tem os carrinhos que vendem a bebida, né? E um dia, sem querer, eu vi que as pessoas estavam lavando a mão no mesmo lugarzinho do gelo. Tinha gelo, o gelo derrete, então tinha água. E depois eu vi que era daquela isopor que eles estavam lavando a mão que saiu o gelo das bebidas que eles serviam. Então, eu falei assim, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque eu tinha tomado uma bebida com gelo do carrinho lá em frente ao canal 4, canal 5, lugar chique ali, não é? Lugar de gente fina ali. Eu falei, Senhor, valei-nos, protegei-nos. Por quê? Porque eu já tinha tomado. Eu confiei que aquele gelo estava limpo, que eles lavavam a mão em outro lugar. Aí eu falei mesmo, Senhor, valei-nos. Mas estamos aqui, né? Não desencarnamos, né? Mas não significa que a gente deve baixar a guarda. A gente morre de medo de ficar doente, esquecendo que a saúde é o estado natural da vida. A gente perde a saúde quando vários fatores, não só o descuido das coisas físicas, o nosso desmazelo, mas também o nosso comportamento emocional, permite que as doenças se instalem. Mas o estado natural do ser humano é a saúde. A doença é que é uma exceção. Ah, mas quase todo mundo fica doente, quase todo mundo está doente. É porque quase todos nós, espíritos encarnados na Terra, estamos num certo estado de desequilíbrio. Estado de desequilíbrio significa a ausência da saúde. Mas o estado natural é a saúde. Então por que eu tenho medo de ficar doente? Porque a gente sabe que o nosso comportamento ainda não é aquele comportamento virtuoso, que a gente ainda tem pensamentos danados, desequilibrados, desejos secretos, que a gente faz coisinhas que pensa que ninguém vê. A gente ainda é infantil nesse sentido, né? Quando eu era pequeno tinha aquele olhão de Deus na igreja católica e o padre falava assim, tá vendo esse olhão aqui? Deus vê tudo. A gente morria de medo, ia correndo se confessar no confessionário, né? Ai, Deus viu, ai meu Deus, né? Então, esses incidentes de percurso no corpo físico são reparáveis. Então, se eu nunca mais tomei a bebida na praia. Mas ele está dizendo, se a gente pegar um verme, Deus nos ajude, né? A gente vai descobrir o verme, vai tomar um remédio e vai matar o verme. Mesmo quando se apresentam irreversíveis. Ah, e se a doença for irreversível? Recentemente, filho de uma amiga nossa, 28 anos, engenheiro agrônomo, saudável, apareceu com desses câncer, como é que fala, no sistema linfático, eu esqueci o nome. Não é? Mas em um ano o rapaz desencarnou. Não tinha volta. Não acharam o doador, como é que fala? O doador da medula. É irreversível. Diz a ela, pode-se viver plenamente cada momento, já que tudo na Terra é efêmero, inclusive o nosso corpo. E aí a família foi aquele sofrimento, os avós, a mãe, o pai, as tias. Que dureza morrer um rapaz de 28 anos, em pleno vigor da vida, né? E aí, não sei se foi o mentor que inspirou, falou assim, na verdade, a gente devia considerar que as pessoas que foram embora mais cedo, sem que tenha sido por causa delas, será que, na verdade, elas não tinham mérito? Hein? Sair da inflação, da corrupção, da lava-jato, do medo de assalto. O rapaz ficou livre de tudo isso, foi para o plano espiritual.
libertou-se. Será que ele não tinha mérito e nós ainda não temos? Nós temos que ficar na luta. Se a gente quer retornar vitorioso. Afinal de contas, nós fizemos uma incursão no plano físico e vamos retornar e queremos retornar vitoriosos. Não é? Nós detestamos morrer, falamos da morte aqui, ó. Nossa e das pessoas que a gente ama. Como se a matéria não fosse corruptível e transitória. É natural da matéria, nós estamos no plano físico. O plano físico, a matéria é destrutível, corruptível, transformável. Nós próprios, quando chegar o momento certo, vamos devolver este corpo. Este corpo é feito de matéria, de fósforo, ferro, cálcio, carbono, hidrogênio, oxigênio. A gente vai devolver. Eu sempre falo aqui quando eu venho, pé de goiaba de cemitério dá cada goiabona, não dá? Por quê? Porque tem adubo. Né? A pessoa enterra lá os defuntos, o defunto vira adubo. O nosso corpo volta para a terra. Ia vir a alegria das goiabeiras e das laranjeiras e das ameixeiras do cemitério que dão fruta, que é uma beleza. Porque tem adubo, nós devolvemos o corpo para a natureza. Então, se isto é irreversível, por que o medo antecipado? Que diferença faz se a gente morrer agora ou morrer daqui 30 anos? Nós vamos devolver a matéria para o planeta de novo. E o nosso espírito retorna ao plano espiritual. Então, se nós não estamos sendo irresponsáveis, temerários, imprudentes, para que viver com este medo que está nos envenenando? Em face desse comportamento, diz ela, a gente tem medo da vida, de novos relacionamentos, de realizações que a gente não tentou antes. A gente fica na defensiva o tempo todo. Quem sabe se eu ficar bem quietinho, não me aconteça nada. Olha o medo. Não acontece nada de ruim, mas também não acontece nada de bom. As coisas boas que estavam reservadas, a gente fica ali na defensiva. Estou com medo, né? Vou ficar quietinho aqui. O medo está mais na mente do que na realidade. Quanto mais cultivado, mais terrível ele fica, ameaçando a nossa delicada estrutura emocional. Aí ela já está falando de estruturas perispirituais e emocionais. Não é só o coração que acelera, a pressão que sobe, o nosso perispírito começa a ser arruinado devagarzinho também. E a gente passa a sofrer de distúrbios de funcionamento. Quando o medo tomar conta da nossa mente, do nosso sentimento, diz ela, reflita. Você está no mundo físico para triunfar. E somente vai conseguir esse objetivo se você enfrentar, der o rosto para as consequências das lutas. Se você entra numa luta, você vai pelejar, você vai se empoeirar, você vai sujar sua roupa, você vai se arranhar. Não adianta se iludir que não vai. Mas sem enfrentar as lutas, a gente reencarnou para expiar e para sermos provados. Então, cada expiação, cada prova a que nós somos submetidos, é uma dessas lutas, que ela diz que são lutas, mas são as lutas que nos libertam deste ciclo de existências infelizes e cheias de dor e sofrimento. Então, para que ter medo da luta? Né? Aquele que teme os combates já perdeu uma grande parte da vitória na batalha que um dia vai ter que travar. Nós não podemos fugir para sempre. Um dia nós vamos ter que enfrentar os nossos medos e superá-los. Porque senão nós ficamos presos nesse ciclo de encarnação. Diante dos desafios que a vida nos propõe e dos medos que nos intimidam de dar passos decisivos, diz ela, ora e age. Eu estou com medo. Reza e vai. Confia. Que nem Jesus falou, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus falou isso. Ora e age. Certo de que quem faz isso nunca vai estar sozinho na execução de qualquer programa de dignificação humana. Esse medo faz a gente esquecer e perder a fé também. Esquecer que há organizações espirituais que nos apoiam quando nós nos propomos a fazer coisas boas e coisas certas.
quando a gente se deixa tomar pelo medo, a gente esquece. A nossa fé parece que vaza pelo ralo. Né? Por fim, se a situação se apresentar sem saída, e aí? Não tem saída. Considera com alegria. Pergunte-se, o que pode me acontecer? Vai atingir somente o meu corpo? Se acontecer isso, o meu espírito vai se libertar em direção da grande luz, diz a Joana de Ângeles. Portanto, não temas nunca. Essa é a lição de hoje. Não sinta medo nunca. Se nós ainda sentimos, temos trabalho pela frente. Temos esta luta pela frente. E, com certeza, nós sabemos que não é fácil aprender esta lição. De não sentir medo nunca, de não ter medo de nada. Repetindo, não é ser temerário. Temerário é aquela pessoa que age, parece que é corajosa, mas ela está agindo sem pensar nas consequências. Pode dar certo, como ela pode se machucar muito, porque ela foi inconsequente. Não é isso que a lição está pedindo. É que nós não usemos o medo como mecanismo de fuga, porque se nós estamos fazendo isso, diz ela, o que nos falta é amor. E o amor é o antídoto para todo o envenenamento do medo. Então vamos pensar nisso. Medo da vida? Não mais. Medo do desemprego? Não mais. Ele está aí. 13 milhões de pessoas. Eu fui num centro espírita que eles estão completamente lelés. Me pediram para não ter medo, sendo que tem 15 milhões de pessoas desempregadas e eu posso ser o próximo. Se a gente começar, lembre-se do que Emmanuel ensina no livro Pensamento e Vida. Se nós começarmos a vibrar que uma coisa vai acontecer, devagarzinho a vida vai indo para aquela direção. Então, se a gente ficar vibrando assim, ai, eu estou com medo do desemprego. O que você está vibrando? Desemprego, desemprego, desemprego. Devagarzinho nós vamos soltando as energias que podem fazer a gente cair, tropeçar neste buraco. Então vamos viver a alegria e a certeza do amor. Isso nos põe em sintonia com, como ela diz, nós nunca estaremos a sós na execução de qualquer programa de dignificação humana. E assim, com esta recomendação da Ana de Ângeles, vamos encerrando aqui com a recomendação: não sentir medo nunca. Muita paz a todos. Obrigado, Mário. Só para complementar, quando você estava terminando a palestra, muito do nosso medo, das nossas mazelas nesse sentido, é a nossa falta de fé, né? Falta de fé em Deus, na vida, em nós mesmos, né? Quantas vezes você até comentou, a gente numa determinada situação sabe o que tem que fazer, sabe como fazer e dá aquela insegurança, aquele medo, e aí a coisa descamba porque você não teve aquela fé que deveria ter para desenvolver aquele trabalho, aquela ação, né? Ela diz, ora e age. Na dúvida, reza e vai. Senhor, vamos junto comigo. Chama o anjo da guarda, mentaliza o seu mentor. Né? Mas, se nós estamos agindo para o bem, por que nós vamos ter medo? Se nós estamos agindo e não temos a menor intenção de enganar ninguém, de roubar ninguém, de machucar ninguém, por que nós vamos ter medo de seguir em frente? É isso que essa é a lição dela. Mas quando a gente percebe, a gente já sentiu medo. Por isso que nós dissemos, esta lição chegou na noite de hoje em nossas vidas, para nós treinarmos ela o resto de nossas vidas. Aquele momento que a gente pode participar com uma pergunta, um comentário. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Eu acho que o medo é o fator de progresso. O homem progride porque tem medo. Então ele inventa as máquinas, inventa a medicina, inventa as leis, tudo isso. Eu acho que a lição de hoje, o senhor falou algo que parece que acontece assim. Mas pela lição de hoje, será que o progresso aconteceu pelo medo ou porque algumas pessoas
diante desse medo, enfrentaram a luta e superaram. Então, sim, aqui não está dito que a gente não vai sentir medo. Aqui está só dizendo o seguinte: diante do medo, ora e age. Né? Então, serviu como estímulo. É isso que o senhor quer dizer. O medo serviu como estímulo para a pessoa achar um jeito de superar. E porque a pessoa enfrentou e superou, isso. Enquanto muitos tiveram medo, alguns tiveram coragem, né? Isso, alguns enfrentaram, como diz a Joana. O cientista foi lá e olhou, meu Deus, a varíola, minha Nossa Senhora. Já pensou se ele ficasse com medo de mexer lá nos vidrinhos? Aí ele olhou, viu o bicho e achou a vacina. Mas tudo progrediu, né? Sim. No século XIX, o Dom Pedro veio do Rio a cavalo, que levou 15 dias. Né? Hoje nós vamos em 2 minutos. Pega a ponte aérea, né? Mais alguém? Mais alguém? Fazer um comentário? Tá bom, obrigado, Muito Gilmar. obrigado, boa noite a todos.